presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, assume a presidência da República pela 4ª vez este ano. Ela fica no cargo até o fim desta semana. A prisão do doleiro foi decretada a pedido do MP para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo a defesa, que recorreu ao STJ por meio de habeas corpus, não haveria necessidade da manutenção da prisão. O que precisa ser feito é entender se o valor do custo do seguro mais o valor da franquia, quanto que ela vai ter que desembolsar para receber esse valor que ela contratou. Os engenheiros brasileiros trabalham também para desenvolver um motor elétrico nacional. Aí sim, o sonho de ver mais carros movidos à energia elétrica vai ficar mais perto da realidade. Olá, boa tarde. Ministra Carmen Lúcia assume presidência da República pela 4ª vez. Quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Aline Barcelos, com quem nós conversamos agora. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer viajou hoje pela manhã para o México e na base aérea de Brasília ele já passou o cargo para a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Essa é a 4ª vez que a ministra assume a presidência da República este ano e ela fica no cargo até o final desta semana. Isso porque depois dos compromissos no México, Michel Temer volta a Brasília apenas para abastecer a aeronave e segue para Joanesburgo. Nesta segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia recebe várias autoridades, entre elas governadores de 3 estados, Rio Grande do Sul, Piauí, Minas Gerais, procuradores de estado, procurador da Fazenda, diretor interino do DENIT, entre outras autoridades. Todos os encontros, Cadu, serão aqui no Palácio do Planalto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline, pelas informações. Doleiro denunciado na operação Câmbio Desligo por movimentação ilícita de mais de 100 milhões de reais vai permanecer preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O doleiro Ney Seda foi preso preventivamente em maio deste ano, junto com outros 46 investigados na operação Câmbio Desligo, que investiga a lavagem de mais de 6 bilhões de dólares. De acordo com o Ministério Público Federal, foi organizada uma rede de doleiros para lavar dinheiro proveniente, inclusive, de propina recebida por agentes públicos, entre eles o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. As operações que envolviam Ney Seda chegaram a mais de 27 milhões de dólares. A prisão do doleiro foi decretada a pedido do MP para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo a defesa, que recorreu ao STJ por meio de habeas corpus, não haveria necessidade da manutenção da prisão, devido à ausência de antecedentes criminais. Alegou ainda que no decreto prisional deveria ter sido demonstrado que outras medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para a execução da lei. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, negou o pedido e destacou que o doleiro foi apontado como peça fundamental nos supostos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, operados em larga escala e por período extenso. Para o ministro, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam o pedido em caráter de urgência. As questões centrais do habeas corpus serão analisadas pela 6ª turma. Uma gestante de Minas Gerais vai receber indenização por ter sido demitida durante a gravidez. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a estabilidade é garantida mesmo com a desistência da empregada em voltar ao trabalho. A primeira instância, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais havia negado o pagamento da indenização substitutiva. Para o regional, a recusa demonstra que a atendente teria apenas interesse financeiro no caso, uma vez que ela não comprovou os fatos alegados, como a gestação de risco. De acordo com o processo, a empregada foi contratada por período de experiência, mas ao fim dos 45 dias descobriu que estava grávida e, por isso, não poderia ser dispensada. Em audiência na Justiça do Trabalho, a empresa propôs a reintegração da profissional ao emprego, mas a gestante recusou, dizendo que a gravidez dela exigia cuidados. Depois de o pedido de indenização ser negado pelo Regional de Minas Gerais, a empregada entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na 8ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, explicou que a estabilidade é assegurada no ato das disposições constitucionais transitórias. De acordo com o artigo 10, inciso 2, é proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.
A ministra observou que a norma não impõe qualquer outro requisito além da gestação para a empregada ter direito à estabilidade. Assim, na opinião da relatora, a ausência ou a recusa à oferta de reintegração ao emprego não caracterizam abuso de direito e não excluem o pagamento da indenização. Por unanimidade, o recurso da empregada foi aceito e a empresa vai ter que indenizar a atendente durante todo o período da estabilidade. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, cresce mercado de seguro para celular. O que precisa ser feito é entender se o valor do custo do seguro mais o valor da franquia, quanto que ela vai ter que desembolsar para receber esse valor que ela contratou. Antes de assumir a presidência da República, a ministra Carmen Lúcia esteve no Acre. Como presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra se encontrou com desembargadores do Tribunal de Justiça e ouviu relatos alarmantes sobre a violência e a criminalidade no estado. Uma das principais preocupações do CNJ com o Acre é a penitenciária Manuel Neri, em Cruzeiro do Sul. O prédio tem 260 vagas, mas está com 729 presos, 3 vezes mais do que a capacidade. Aqui, as fugas e rebeliões se repetem constantemente. E, em todo o estado, a taxa de encarceramento chega a 825 detentos para cada 100 mil habitantes, a maior do país. O problema é que o Acre faz fronteira com a Bolívia e o Peru e se transformou em corredor de circulação de drogas, principalmente cocaína. Foi isso que levou a ministra Carmen Lúcia ao estado, especificamente a Cruzeiro do Sul, quase na fronteira com o Peru. Nesta reunião com desembargadores do Tribunal de Justiça e com outros juízes do Acre, a ministra Carmen Lúcia ouviu um relato preocupante sobre a segurança no estado. Todos os desembargadores falaram e foram unânimes. A violência aqui saiu do controle. As muitas quadrilhas de traficantes usam armas pesadas e não hesitam em matar. Segundo o Tribunal de Justiça, o número de homicídios disparou e algumas cidades convivem com toque de recolher. As facções criminosas de outros estados se instalaram e aterrorizam o Acre, com enfrentamentos constantes no meio da rua. Aqui há uma grande guerra de facções por disputa de territórios. E são facções extremamente violentas, né? Que têm atuado e realmente atemorizado a população do estado do Acre, especificamente aqui de Cruzeiro do Sul. De tal sorte que existem bairros em que só se entra com autorização e na cidade existem bairros em que há um toque de recolher. A partir de determinada hora da noite, não se pode mais entrar. A ministra Carmen Lúcia chamou a situação de muito grave. Eu farei o relatório no Conselho Nacional de Justiça para que a gente saiba da parte do Poder Judiciário o que é preciso aperfeiçoar com urgência, quanto ao sistema carcerário também, mas também, claro, encaminharei cópia desse relatório do que aqui eu vi, daqueles que integram o Tribunal de Justiça do Acre para os outros poderes, para os outros órgãos que podem juntos auxiliar para uma mudança rápida deste quadro, que é um quadro realmente horripilante, para dizer o mínimo. Seguro para celular, já ouviu falar? É claro que eles ainda não têm a popularidade ou alcance dos seguros de veículos, por exemplo, mas a procura vem crescendo significativamente em todo o país. O preço alto do aparelho, somado ao aumento da criminalidade, tem contribuído para isso. É muita gente que não tira o olho do celular. Seja no trabalho ou na hora do lazer, o aparelho está sempre à mão. Algumas pessoas ficam tão distraídas quando estão com o smartphone que parecem nem se preocupar com a possibilidade de roubos e furtos. E esses crimes estão crescendo muito. Tive a experiência de ter sido abordado mesmo, tomado a força, e já tive o furto sem eu perceber. E aí ficou no prejuízo? Fiquei no prejuízo. Como é que foi para resolver depois? Juntar as moedinhas e comprar outro para poder retomar as atividades normalmente. Mas o prejuízo fica, né? Os bandidos são ousados. Com um grupo de amigos, e aí minha prima estava com meu celular na mão, aí passou um cara, acho que provavelmente morador de rua, e com uma faca,
e meio que ameaçou a gente com uma faquinha, pegou o celular rápido e saiu correndo. Por causa dos roubos e furtos e também do preço elevado dos aparelhos, os donos de celulares estão contratando seguros para os smartphones. Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais, a procura por esse tipo de serviço cresceu 70%. Só no ano passado, cerca de 300 mil clientes foram indenizados. E a cobertura não é somente para roubos e furtos. O cliente ainda tem a opção de proteger o aparelho de danos físicos, elétricos e também incluir os acessórios como fone de ouvido e carregador na apólice. O valor do seguro fica em torno de 20% do preço do aparelho. Segundo este corretor de seguros, no momento da contratação do serviço, é preciso ficar atento à franquia. Assim como o seguro de carro, que é um pouco mais usual, mais fácil de entender, você paga o valor do seu seguro e também tem o valor da franquia. Então, no caso de um roubo, por exemplo, a seguradora, numa indenização, ela vai te pedir para você quitar a sua apólice. Mesmo que você tenha dividido em 4, 5 ou 10 vezes o valor do seguro, ela vai pedir para você quitar, para você poder receber a indenização. Só que, além dessa quitação, existe uma franquia. Então, o que precisa ser feito é entender se o valor do custo do seguro mais o valor da franquia, quanto que ela vai ter que desembolsar para receber esse valor que ela contratou. Este advogado explica que o cliente deve saber qual tipo de cobertura está contratando e nunca deixar de ler todas as cláusulas do contrato. São vários tipos de coberturas, né? Tem a cobertura por quebra acidental e dano físico ao aparelho, cobertura básica, mas tem as coberturas opcionais, né? Que seria por roubo, furto qualificado ou seguro viagem, né? Simplesmente vai cobertar o equipamento numa viagem ou danos elétricos. Então, tem que saber qual que é a necessidade e saber o que está se contratando. Efetivamente, lendo os contratos, né? O contrato, a apólice e as condições gerais. Uma boa notícia, o teletrabalho já está regulamentado no Judiciário da Paraíba. As atividades dos servidores da área judiciária do Poder Judiciário Estadual Paraibano poderão ser executadas a partir de agora de forma remota, sob a denominação de teletrabalho, de acordo com a resolução número 6 da Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba. De acordo com a resolução, considera-se teletrabalho a atividade em processos eletrônicos realizado à distância por meio da utilização de equipamentos em local diverso daquele ocupado pela pessoa na unidade. O exercício do trabalho ficará sob a supervisão de um gestor, que poderá ser o magistrado ou o diretor, ao qual o servidor está ligado hierarquicamente no setor onde desempenha atividades ordinárias. Para editar a resolução, o presidente do Tribunal, desembargador Joás de Brito, levou em consideração o disposto na resolução número 227 de 15 de junho de 2016 do CNJ. A implantação do processo judicial eletrônico, que possibilita a realização do trabalho ou home office, com o uso do meio eletrônico de ferramentas tecnológicas e de comunicação. O presidente do Judiciário considerou também as vantagens e benefícios advindos do teletrabalho, tanto para a administração quanto para o servidor e para a sociedade, além da prevenção e do monitoramento dos fatores de risco associados às mudanças na organização do trabalho. E o Ministério do Trabalho editou normas que devem ser implementadas antes mesmo dos locais de trabalho começarem a funcionar. Um centro comercial recém-inaugurado, pronto para receber trabalhadores e clientes. Mas antes de entregar a obra, os engenheiros precisaram seguir à risca todas as normas de segurança exigidas pelo Ministério do Trabalho. São as normas regulamentadoras, as NRs. Todos os nossos projetos eles são contemplados, elaborados de forma executiva, apresentada aos órgãos competentes e a entrega é só feita após uma vistoria final, certificando que foi construído conforme foi projetado. A gente começa o tour pelo prédio falando da norma regulamentadora número 2, que trata da inspeção prévia. A NR deixa claro que todo estabelecimento novo, antes de iniciar as atividades, deverá solicitar a aprovação das instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho. Após realizar a inspeção prévia, o órgão regional emitirá o certificado de aprovação de instalações. Em todas as dependências estão instalados extintores de incêndio, posicionados em pontos estratégicos, além de iluminação especial para caso de emergência. Exigências da norma regulamentadora número 23, voltada especialmente
para o tema Proteção contra Incêndios. Na periferia, nos 4 pontos do empreendimento, você tem a presença de um hidrante, que vem acompanhado de 2 mangueiras e um esguicho regulável que auxiliará o Corpo de Bombeiro no combate a incêndio a esse empreendimento. Dispositivos como alarmes de incêndio também devem estar sempre à mostra e posicionados em locais que facilitem o acesso do trabalhador. O usuário ele detecta que o empreendimento está ocorrendo um princípio de incêndio, ele virá até aqui essa plaquinha, onde que irá startar esse alarme de incêndio. Com isso, acionará um aviso sonoro, comunicando todos os ocupantes que deverão fazer a evacuação. Com isso, o próprio elevador ele fica inutilizado, porque a primeira coisa que se corta no princípio de incêndio é a alimentação da energia. E aí, com isso, eles deverão evacuar utilizando as escadas já pressurizadas. Ou seja, a pessoa entrou aqui, está tendo incêndio lá, quando fechar a porta, não tem mais risco. Não tem mais risco. O empregador deve ter atenção em relação ao treinamento de segurança que deve ser dado ao trabalhador. E o empregado precisa seguir as orientações e fazer a sua parte, como, por exemplo, participar de treinamentos e simulações de incêndios e evacuação predial fornecidos pela Brigada dos Prédios. A CLT trata nos artigos 154 a 201 das regras de segurança e medicina do trabalho e determina a elaboração de normas específicas para a regulamentação das medidas de segurança. Ao todo, 36 normas regulamentam as mais variadas atividades econômicas. Descumprir essas normas gera consequências, desde embargo de obras até interdição. E isso não é uma penalidade para a empresa. Acaba gerando realmente um desconforto, um embaraço dentro da empresa, mas essa é uma medida acautelatória e o embargo ou a interdição só será levantado quando a empresa tomar aquelas medidas para que pelo menos aquela situação de risco mais grave ela deixe de existir. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, de olho no meio ambiente, montadores investem em carros abastecidos com energia limpa. Os engenheiros brasileiros trabalham também para desenvolver um motor elétrico nacional. Aí sim, o sonho de ver mais carros movidos à energia elétrica vai ficar mais perto da realidade. O Superior Tribunal Militar condena ex-soldado do Exército e a esposa dele por estelionato em plano de saúde. O Ministério Público Militar denunciou o ex-militar e sua esposa por utilizarem de forma indevida o plano de saúde, causando prejuízo à administração militar, que foi induzida ao erro pelos denunciados por meio do uso fraudulento do convênio médico mantido pelo Exército. Desde 2013, o acusado não pertencia mais às Forças Armadas. Ainda assim, em diversas ocasiões, ele buscou atendimento para consultas e outros procedimentos, inclusive para realizar o parto do segundo filho do casal. Já a Defensoria Pública da União entrou com um recurso de apelação para a absolvição dos acusados. Argumentou também que parte da culpa seria da administração militar, que errou na realização dos pagamentos. O ministro relator do caso, Luiz Carlos Gomes Matos, atendeu parcialmente o apelo da defesa na questão rescisória. Dou provimento parcial ao apelo da defesa para reformar a sentença apenas para retirar a exigência da reparação do dano como condição para a concessão do sursis, mantendo-a, por conseguinte, em todos os seus demais termos. A Corte do Superior Tribunal Militar decidiu, por maioria, manter a sentença de primeira instância com base no artigo 251, combinado com o artigo 53 de coautoria, todos do Código Penal Militar. Os réus cumprirão pena de 2 anos de reclusão, com direito de apelar em liberdade. A Justiça Eleitoral já tem um canal de comunicação direta com o Facebook e o WhatsApp. A intenção é agilizar intimações, notificações e até a tomada de providências do TSE e dos tribunais regionais durante este ano de eleição.
A plataforma WhatsApp criou um canal de comunicação direto com a Justiça Eleitoral. A ideia é facilitar o cumprimento de decisões judiciais sobre reclamações de conteúdo divulgado por meio desse serviço. O Poder Judiciário Eleitoral, principalmente a Justiça Eleitoral, que nesse período precisa trabalhar muito rapidamente, então essa maneira de se comunicar mais imediata é fundamental para que as decisões judiciais eleitorais, durante a campanha, elas tenham efetividade com a máxima urgência e cumprimento. A rede social Facebook também já criou esse canal direto de comunicação com a Justiça Eleitoral. As duas plataformas criaram e-mails específicos para que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais encaminhem, quando necessário, as intimações, notificações, citações ou até pedidos para a tomada de providências que atendam ordens da Justiça Eleitoral. Quando houver uma representação para que haja um pedido de eventual retirada numa mídia que esteja hospedada no Facebook ou no WhatsApp, esses portais eles são obrigados a encaminhar para a Justiça Eleitoral um endereço eletrônico para que a Justiça Eleitoral consiga imediatamente fazer a citação desses portais para que eles possam cumprir imediatamente a decisão judicial proferida pelo ministro do TSE. Esse canal de comunicação vai funcionar até a diplomação dos candidatos eleitos agora em outubro, que vai ocorrer até o dia 19 de dezembro. Essa iniciativa está prevista em resolução do TSE e na Lei das Eleições. O futuro é hoje, pelo menos quando se trata de veículos. O mercado mundial está investindo no uso da energia limpa. Veículos movidos a energia solar ou elétrica já são realidade no Brasil. Você já ouviu falar de estação de metrô movida a partir dos raios de sol? Esta aí fica em Ceilândia, no Distrito Federal. A estação Guariroba tem centenas de painéis fotovoltaicos na laje. A instalação do sistema numa região vulnerável do Distrito Federal era o objetivo principal do projeto social. Muito emocionante ver na inauguração toda a comunidade envolvida, as lideranças locais envolvidas e orgulhosas. Em Minas Gerais e na Bahia já funcionam grandes parques solares. Existe também uma maneira de aproveitar os raios quentes e luminosos até no asfalto das rodovias. Já este carro é o sonho realizado de uma viagem sustentável. O segredo está no motor. É elétrico, não precisa de gasolina, álcool ou diesel. É só conectar na tomada por algumas horas e pronto, o veículo já pode rodar. No mercado brasileiro, o consumidor encontra alguns modelos. Está começando a chegar aqui, ainda caro, existem poucos modelos, né? E o valor deles estão por aí, 150, 160 mil reais ainda, né? Mas depois da isenção, redução de IPI, vai baixar um pouco isso para uns 120. Este carro de uma marca importada é vendido no país por 160 mil reais. O valor é um pouco salgado, mas a longo tempo o investimento pode valer a pena. Além de ajudar o meio ambiente, Rogério economiza muito com combustível. Com energia elétrica, gasta R$ 50 por mês. É um motor muito mais eficiente, com menos manutenção. É um carro que não tem câmbio, não tem óleo, não tem vela, não tem correia, então é muito mais interessante. Em 2 anos que eu tenho o carro, eu só fiz atualizar o software e trocar o filtro do ar-condicionado. Este coronel aposentado do Exército adaptou o carro convencional para elétrico, pesquisou muito, viajou para a América do Norte, fez um curso. Tirou as peças que não precisava e deixou apenas uma que os veículos elétricos de fábrica não têm: o câmbio. De nada adiantava eu ter um veículo transformado se eu não pudesse circular em via pública. Então, uma das primeiras preocupações que eu tive foi buscar o órgão regulador dessas questões de veículos, de circulação de veículos, que é o Departamento Nacional de Trânsito, né? E dentro do Departamento Nacional de Trânsito tem a Câmara Temática de Assuntos Veiculares. Então, essa Câmara Temática é que trata especificamente dessas questões. O Denatran emitiu, então, uma portaria. Os engenheiros brasileiros trabalham também para desenvolver um motor elétrico nacional. Aí sim, o sonho de ver mais carros movidos à energia elétrica vai ficar mais perto da realidade.
Você pode colocar um painelzinho solar na sua casa, né? Você não precisa de grandes espaços, né? Nem grandes investimentos iniciais. Pode fazer um sistema pequeno, depois aumentar. Então, quem possui um veículo elétrico também pode investir na própria produção de energia para o próprio veículo. E você pode acessar nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no YouTube. É muito simples. Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Até amanhã.